Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer o passo a passo de uma mateira em fio náutico. E ela ficou muito funcional, prática, confortável e estilosa. E para você acompanhar a construção completa dessa mateira, é só continuar assistindo esse vídeo. Para fazer essa mateira, eu vou utilizar fio de poliéster e fio náutico. Estou utilizando o poliéster e o náutico, mas a espessura do fio é a mesma. Estou usando o número 5. Fio náutico caramelo, o fio de poliéster no marrom e o fio de poliéster no vermelho mais escuro, um bordô. Vou utilizar uma base acrílica, essa minha tem 56 furinhos e a medida é 25 por 15. Também vou utilizar uma alça, eu escolhi uma alça de tecido com as ferragens no ouro envelhecido. É níquel, eu acho que chama níquel. Para prender a alça, eu vou usar 2 mosquetões grandes e 2 mosquetões pequenininhos, tipo chaveiro. Agulha de número 7 milímetros e uma agulha de 5 milímetros para o início, vai facilitar. Também vou utilizar tesoura e um isqueiro para fazer os acabamentos. Eu vou iniciar com o fio marrom mais escuro e com uma agulha de 5 milímetros. Essa base, ela vem com uma película de proteção, eu tiro a película. E eu vou contornar todos os buraquinhos com pontos baixíssimos. Então, vou pegar o meu fio, eu vou deixar um tantinho assim para depois fazer o acabamento. E eu vou buscar o meu fio em qualquer buraquinho. Aqui. E agora eu vou contornar com pontos baixíssimos. Busco o fio lá atrás, aqui, passo pelo pontinho, fazendo baixíssimo. O único cuidado dessa volta, dessa carreira, é que os pontos fiquem iguais. Ela é um pouquinho chatinha de fazer, por causa que os buraquinhos são bem apertadinhos, por isso a gente tá usando uma agulha mais fininha. Então, é só contornar com pontos baixíssimos toda a volta. Passar pelo buraquinho do pontinho e fazer um ponto baixíssimo. Entra no buraquinho, pesca o fio e passa pelo ponto. Entra no buraquinho, pesca o fio e passa pelo ponto. Assim. Fiz toda a minha volta em pontos baixíssimos, eu deixei só um pontinho sem fazer, esse último aqui, porque eu vou fazer o acabamento. Sobrou um pouquinho do fio e eu vou puxar esse fiozinho nesse ponto que eu deixei sem fazer. Aqui. Agora, eu vou passar por dentro do último ponto feito. Agora, eu vou passar
esse fio nesse pontinho aqui, ó, no primeiro ponto feito. Para não arranhar o meu acrílico, eu vou pegar uma agulha mais fina. Agora, esse fio aqui vai passar por esse pontinho aqui, ó, mas por trás. Então, eu vou buscar, eu venho no meio desse pontinho e levo o fiozinho lá atrás. Aí, já ficou com o acabamento perfeitinho. Não sei se dá pra ver muito bem, porque o meu fio é escuro. E agora, para esconder esse fiozinho, eu vou buscar ele por esse pontinho aqui da frente, ó, ele está aqui, eu vou buscar por esse pontinho da frente e eu vou esconder ele por alguns pontos no trabalho, depois eu vou queimar com fogo. Então, ele está saindo aqui, eu venho no ponto que está na frente, aqui no meio do ponto, e puxo ele para cá. Agora, eu vou esconder ele por dois pontinhos e depois eu ainda vou queimar. Como eu falei no início do vídeo, essa minha base, ela tem 56 furinhos, 56 buraquinhos. E para formar o desenho da minha mateira, eu preciso que os meus pontos sejam múltiplos de 6. Então, como eu tenho 56 furinhos, eu vou precisar aumentar alguns pontos. E aqui vai ser bem comum você precisar ou aumentar ou diminuir pontos. Então, você vai fazer a divisão, veja se a quantidade de furinhos ela é múltipla de 6, senão você vai fazer esse mesmo processo de aumentar. Eu aconselho sempre a aumentar, porque se reduzir, se colocar menos pontos, depois ela vai começar a afinar, vai fechar, não vai ficar legal. Eu vou continuar trabalhando com a agulha 5, porque eu vou precisar entrar nos buraquinhos. A minha agulha 7 nem passaria. Então, nesse próximo ponto, eu já vou fazer o aumento, que são 2 pontos no mesmo buraquinho. E eu vou buscar no próximo ponto, ó, ele está saindo daqui, eu venho no ponto à frente e vou buscar ele aqui atrás. Vou esticar um pouquinho e vou fazer um ponto baixo. Importante que você estique um pouquinho aqui, ó, não faz muito apertado. Dá sempre uma esticadinha para ele não ficar apertado, para ficar mais bonito. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto para fazer o meu primeiro aumento. Ó, dou uma esticadinha e faço um ponto baixo. Tem um fiozinho, esse fiozinho eu já vou escondendo no trabalho, depois eu queimo pra ficar coladinho e seguro. Entro no buraquinho, busco meu fio, dou uma espacinho, ó, pra ele ficar na altura do ponto, ó, aqui, e faço um ponto baixo. Vou no próximo, pego meu fio, dou uma esticadinha e faço um ponto baixo. Então, eu vou entrar no buraquinho, aqui no meio, ó, no meio do ponto. Ó, entro, introduzo, puxo a minha laçada, dou uma esticada para ele ficar na mesma altura do ponto e faço um ponto baixo. Entro no buraquinho, busco meu fio, dou uma esticadinha e faço um ponto baixo. Pego o fio, dou uma esticada e faço um ponto baixo. Eu fiz alguns pontos e eu percebi que ficou alguns espacinhos aqui, eu não gostei. Como eu não estou trabalhando com fio de malha, que é um fio mais fofinho, que ele deixa o trabalho mais gordinho, esse aqui não faz esse efeito, eu resolvi colocar mais pontos. Ao invés de aumentar 4 pontos, eu resolvi aumentar 10, ficar com 66. Vou aumentar aqui um ponto de cada lado, vou aumentar 4 pontos aqui e 4 pontos nessa outra lateral. Já coloquei marcadores para ficar bem proporcional, fazer nas quinas, nas voltinhas, para preencher mais.
nesse pontinho, coloquei o marcador, então aqui eu preciso fazer 2 pontos. Faço um ponto baixo, volto pro mesmo espacinho e faço outro ponto baixo. Mesmo que você esteja trabalhando com fio de malha, se precisar adequar os furinhos para ficar múltiplo de 6, eu aconselho que vocês façam aumentos e não diminuições. Mas caso você precise fazer diminuições, você vai fazer da seguinte forma: você entra no buraquinho, pega o fio, não completa, não fecha ele, vai no outro, no próximo e fecha os 3 juntos. Assim, você teria uma diminuição. Então, agora, eu vou completar a minha lateral, fazendo os aumentos aonde for necessário. E quando eu terminar essa volta, eu retorno, concluir toda a minha volta. Ficou assim. E agora, eu vou fazer o fechamento dessa volta para dar continuidade no trabalho. Então, esse último pontinho eu estico ele um pouquinho e eu vou vir nesse ponto aqui. Tem um torcidinho aqui, eu venho nesse aqui. E vou levar esse ponto, esse último ponto, até a minha agulha. E levo ele lá atrás. Agora, eu venho com a minha agulha e coloco aqui na frente, ó, nesse espacinho que se formou. E eu vou passar pelo meu ponto. Agora, eu aproveito e estico fio do novelo e passo pelo ponto e pela laçada. E agora, eu vou contornar todo o meu trabalho com pontos baixíssimos. Venho pro próximo, puxo uma laçada e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada, estico e faço um ponto baixíssimo. Vou pro próximo, puxo uma laçada, estico, um ponto baixíssimo. Próximo, estico, baixíssimo. E vai ficando com esse acabamento. Vou no próximo ponto, pego uma laçada, trago uma laçada e passo pelo ponto fazendo um baixíssimo. Pego uma laçada, trago pra frente e faço um ponto baixíssimo. Esse fio aqui tá um pouco escuro e devido à base ser acrílica, pode ser que não fique tão bom de visualizar. Mas eu vou deixar passando nos cards o vídeo da outra mateira. Lá o fio também é mais claro, aqui eu tô usando um fio escuro e lá eu tô usando um fio clarinho. Então, se você tiver dificuldade nesse aqui devido à base acrílica, dá reflexo e também pelo fato do fio ser escuro, desse fio inicial ser escuro, naquele vídeo, o início da mateira é com fio claro. Então, se você tiver dificuldade nesse vídeo, naquele outro, o processo da construção da base é o mesmo. Então, naquele outro você vai conseguir enxergar melhor os pontos, porque lá o fio é claro. Agora, eu vou contornar toda a minha base com pontos baixíssimos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno para fazer o acabamento junto com vocês. Concluí toda a minha volta em pontos baixíssimos e agora eu vou fazer o acabamento para começar a subir as laterais do meu trabalho. Trabalhei até o penúltimo ponto. O último ponto eu não fiz. E o último ponto é esse aqui, ó, que tem só uma perninha, que é o primeiro, tem as duas perninhas, o Vzinho inteiro. Esse é o último, que tem só uma perninha, e esse é o penúltimo que eu trabalhei. Eu vou esticar um pouquinho meu fio e vou cortar. Deixar uns 10 centímetros, mais ou menos. Agora, vou usar uma agulha um pouquinho mais fininha para fazer esse acabamento, vai ficar mais fácil. Agora, eu venho no meu primeiro ponto, em uma das perninhas somente, nessa perninha de fora, e eu vou passar o meu fio por ela. Vou passar o meu fio pelo ponto. Agora, eu vou vir nesse pontinho aqui, ó, que saiu meu fio.
E eu venho nessa perninha de fora também. E passo meu fio por ela. Ajeito para ficar parelhinho. E eu já vou fazer o acabamento desses 2 fios com fogo, que ele vai colar. Muito cuidado nesse momento. Eu vou passar um pouquinho de fogo nesse fiozinho aqui, que tá bem curtinho. Ó, deixar derreter um pouquinho. E eu colo ele no trabalho. E a mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Pensando bem, esse aqui, ó, eu vou passar por alguns pontos para ficar mais seguro. Quando ele tiver mais ou menos por aqui, eu vou colar. Agora, eu vou começar a trabalhar a lateral da mateira. Eu escolhi esse lado mais bonito para ficar para fora. E esse lado aqui vai ficar por dentro. Até já escondi um fiozinho aqui, ó. Olhando o trabalho de lado, ele tem uma laçadinha, 2 laçadinhas, essa aqui fica mais escondida, e 3 laçadinhas. Então, tem 3 laçadas. E eu vou trabalhar com essa última laçada aqui, ó. Pode escolher qualquer lado para iniciar, não tem problema. Eu vou iniciar do meio do trabalho para esconder esse fiozinho. Eu vou pegar a laçada e esse nozinho aqui de cima. Tem as 3 laçadinhas, eu vou pegar a última laçada e esse nozinho aqui, ó, vou entrar nos 2. E eu vou continuar usando nessa volta uma agulha mais fininha para ficar mais fácil o trabalho. Então, eu venho nessa laçada, venho no nozinho aqui, ó, e vou colocar o fio do novelo. Deixo um tantinho para fazer o acabamento desse fio depois. E vou puxar um ponto. E vou fazer uma correntinha. Ó, o importante é que fique mais larga essa carreira, principalmente se você for usar uma agulha mais fina, como eu estou usando. Eu estou usando uma agulha mais fina para facilitar, mas essa volta aqui, ela tem que ficar com um ponto larguinho. Não pode fazer apertado, porque depois a gente vai trocar a agulha. Esses fiozinhos eu vou esconder por alguns pontinhos, mas logo já vou fazer o acabamento com o fogo. Entra na laçada, na última, entra no nozinho. Já aproveita para esconder os fios, puxa o fio do novelo, dá uma esticadinha e faz um ponto baixo. Entra nessa última laçadinha, tenho 1, 2, 3, entra na laçada, aqui. Entra aqui nesse nozinho. Tô escondendo os fiozinhos. Já escondo esses fiozinhos, pego a laçada do novelo, emparelho e faço um ponto baixo. E aqui, ó, já vou esconder meu fio. Vou fazer aquele mesmo esqueminha com fogo. Prontinho. Última laçadinha, entra no nozinho, pego meu fio, estico e faço um ponto baixo. Entro na última laçada, entro no nozinho, puxo meu fio, estico, emparelho e um ponto baixo.
Vou fazer assim por toda a minha volta. Quando chegar no final da volta, eu retorno para mostrar o acabamento para vocês. Concluí a minha volta, está ficando assim. E para fazer o fechamento, eu sempre vou fazer dessa mesma forma. Aqui eu tenho meu último pontinho feito. Eu vou vir no meu segundo ponto, ó. Esse pontinho fica torcido, eu venho no próximo. E eu coloco a minha agulha de trás para frente. E agora eu vou colocar esse pontinho para agulha. E vou levar esse ponto lá para trás. E agora eu venho pela frente do trabalho nesse ponto aqui, que é o primeiro. Eu vou entrar no meio dele. Ó, eu entro no meio, tem que sair lá atrás no meio. Aqui tem um nozinho, tem que sair embaixo do nozinho, no meio do ponto. Passo pela minha agulha o ponto. Agora eu vou ajeitar para ele ficar certinho. E agora eu vou buscar o fio do novelo, vou trazer o fio do novelo para frente, passando pela laçada e passando pelo ponto. Dou uma esticadinha. E já vou trocar de agulha, porque agora eu vou começar a usar a agulha 7. Faço uma correntinha. E vou pro próximo ponto. E vou trabalhar aqui, no meio, no Vzinho, ó. Dentro desse Vzinho. Então, eu vou colocar minha agulha no meio. Essa primeira volta vai ser um pouquinho apertada, devido à agulha, né? Eu tô trocando a agulha. Passei no meio, tem que sair aqui atrás, ó. Tem que sair depois do nozinho. Aqui, bem nesse meio aqui, ó, no V. Ó. Busco meu fio do novelo, trago pra frente, dou uma esticadinha pra ficar na mesma altura. E faço o ponto baixo. Vou pro próximo, para esse aqui. Entro no meio do ponto. Trago o meu fio do novelo pelo meio do ponto. Deixo ele na mesma altura. E faço ponto baixo. E vai ficando assim. Aqui no meio do ponto, introduzo a minha agulha. Tem que sair aqui atrás, ó. Tá? O nozinho do ponto, ele sai aqui atrás. Pego o fio do novelo e trago pra frente. Ajeito a altura e faço um ponto baixo. E vai ficando assim. Essa volta aqui, ela vai ficar um pouquinho apertada devido à agulha, mas na próxima já se ajeita. Terminei a minha volta. Tá ficando assim. E agora eu vou fazer o fechamento. E o fechamento é da mesma forma da carreira anterior e sempre vai ser dessa forma, tá? Eu vou utilizar uma agulha mais fininha para me ajudar nesse processo. Então, aqui, ó, tenho meu último ponto, tá aqui. Aí, eu vou vir nesse pontinho aqui, ó, tenho torcidinho, eu venho no próximo. E eu vou colocar minha agulha em cima do ponto. Aí, eu passo o ponto por aqui,
por cima desse ponto e levo ele lá atrás. Agora eu venho nesse ponto aqui, que é o último, que é aquele que estava deitadinho, e eu passo pelo meio do ponto. Tem que sair aqui atrás. Passo o meu ponto nele, coloco o meu ponto na agulha, dou uma ajustadinha para ficar fechadinho e busco o meu fio do novelo pra frente, ó. Já troco de agulha, dou uma esticadinha, faço uma correntinha e tá aqui o meu primeiro ponto. Agora eu venho nesse aqui, ó, no meio dele, e vou fazer pontos baixos centrados. Agora é igual a carreira anterior. Ó, estico e faço um ponto baixo. Meio do ponto, aqui, introduzo, tem que sair aqui atrás, ó, aqui tá laçadinha, tem que sair aqui no meio, ó. Busco o meu fio, saio pela frente, dou uma emparelhada e faço meu ponto. Então, eu vou fazer mais essa carreira, vou fazer mais essa volta toda no marrom. Vou fazer até o final desse mesmo jeitinho. Entro no meio do ponto, aqui no meio desse Vzinho. Busco meu fio do novelo. Dou uma emparelhadinha para ficar na mesma altura e faço um ponto baixo. Meio do ponto. Passo para frente, emparelho, um ponto baixo. Vou fazer toda essa volta desse jeito na cor marrom e eu retorno, porque na próxima carreira a gente já vai começar a troca de cor para formar o desenho. Aí vai ser a técnica do fio conduzido. Concluí minha volta e agora eu vou introduzir outra cor. Vou trabalhar com essa cor junto. Só antes eu vou fechar o marrom aqui, vou fazer mais uma vez o fechamento com vocês e vou começar bem no meio a cor bege. Vou fechar mais essa vez junto com vocês, as outras eu pulo essa parte, porque é sempre igual. Eu tenho esse ponto aqui que ele fica deitado. Eu venho no próximo, esse é o primeiro ponto, eu venho nesse segundo. Pela parte de dentro do trabalho, eu introduzo minha agulha, ó. Aí eu pego o ponto e coloco na minha agulha. E levo o ponto lá atrás. Pela frente do trabalho, eu venho naquele pontinho que tava torcido, que agora ele ficou reto porque eu puxei, ó. Então, esse aqui nesse eu introduzi, nessa correntinha, agora eu venho no pontinho, no primeiro, eu puxei, ele arrumou, e bem no meio do ponto, eu coloco a minha agulha. Vai sair aqui atrás. Aqui está o nozinho e aqui tá o ponto. Sai aqui atrás. Aí eu coloco o meu ponto na agulha. Nesse momento eu estico para ficar bem certinho, ó, perto, ó. E vou puxar o fio do novelo. Aí eu troco a agulha, dou uma esticada e faço uma correntinha. Aqui está o meu primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um próximo ponto em marrom e o próximo ponto já vai ser nude. Nessa volta eu vou trabalhar 5 pontos em marrom e um ponto em nude, começando o nude aqui, que vai dar mais ou menos no meio do trabalho. Fio conduzido, eu trabalho com os dois ao mesmo tempo, que não vai ser usado no momento, ele vai
ele vai ser conduzido junto com o trabalho atrás. Então, eu sempre vou ter que andar com os dois juntos. É meio chato de explicar, mas vocês vão ver na prática agora. Então, esse ponto eu fechei em marrom. Próximo ponto eu vou fazer em marrom também. Depois eu vou fazer em nude. Então, eu já tenho que preparar o nude. Já deixo ele preparadinho aqui. Então, o próximo ponto, ó, vou fazer em marrom. Eu inicio o ponto aqui, dou a altura dele, mas como esse aqui vai ser em nude, eu não fecho no marrom, eu já vou fechar com o nude. Então, já coloco o meu fio nude para jogo. Fechei meu ponto. Agora, eu vou trabalhar com dois, o marrom e o nude, e esse cabinho aqui, que esse cabinho eu vou encurtar ele, depois eu queimo e escondo. Eu fechei ele em nude, mas esse ponto que vai ser o ponto nude. Então, é um ponto em nude e 5 pontos em marrom. O fiozinho que tá aqui atrás eu vou esconder e esses dois eu vou ir trocando. Então, eu venho no próximo ponto. Esse ponto vai ser em nude. Eu vou pegar o fio nude e o marrom fica em cima, ó. O marrom fica aqui, ó, em cima que eu tô conduzindo ele, ó. O marronzinho aqui, ó. E eu vou pescar o fio nude. Pesquei o fio nude. Mas o próximo ponto vai ser em marrom. Os próximos 5 pontos vão ser em marrom. Então, eu troco. Eu vou deixar aqui no meio o fio. Vou deixar o fio nude para ser conduzido aqui. E eu vou fechar com o fio marrom. Ó. Próximo ponto vai ser em marrom. E eu vou conduzir esse aqui. Ó, vou conduzir o nude e esse pedacinho de fio. Vou fazer 5 pontos em marrom, lembrando que o quinto eu tenho que fechar com nude. Então, vamos lá. Entro no ponto, busco o fio marrom, dou espaço, fechei. Vou pro próximo, busco o fio marrom. O cabinho já tá desaparecendo, agora eu só tô com o fio nude aqui, ó, que tá em cima, e o fio marrom. Próximo ponto, marrom. Dou um espacinho, altura, fecho. Mais um marrom. Fiz um nude e 4 marrom. O quinto vai ser marrom, mas o próximo eu já vou ter que fazer nude. Então, eu vou buscar a minha laçada, mas eu vou fechar com o nude. Então, ficou um nude, 1, 2, 3, 4, 5 marrons. E agora eu começo a sequência de novo. Ó, fechei com o nude porque o próximo vai ser nude. Então, eu vou lá, troco, ó, inverto e puxo o nude. Esse vai ser nude, mas é só um nude, então eu já vou fechar com marrom, inverto de novo. Ó. Agora, eu vou fazer mais 5 marrons, 4 marrons inteirinho e um fechando com nude. Fio bege está aqui, sendo conduzido, eu vou no meio do ponto, busco marrom. 1, 2, 3, 4, ó, e o fio tá aqui, ó, tá junto, ó. 4, ó, fio tá aqui atrás. Fio tá aqui. E mais um, 5, mas esse aqui eu não vou fechar com o marrom, eu vou fechar com o nude. Então, o marrom fica aqui atrás sendo conduzido. Troco, ó. Fiquei com um nude, 1, 2, 3, 4, 5. Um nude, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, preciso fazer o nude. Então, entro no ponto, busco o fio nude, mas vou fechar, troco, ó, pra fechar com o marrom.
Agora eu vou fazer mais 5 marrons, só que no quinto eu fecho com o nude. Um. Dois. Ó, o fio tá passando junto. 3. 4. Mais um, só que o próximo eu vou fechar com o nude, porque depois eu vou fazer um pontinho nude. Então, o fio nude tá aqui em cima, ó, vou lá buscar o marrom. Pesquei o marrom, mas eu vou trocar, ó, vou inverter, mas eu vou trocar. Deixo conduzindo o fio nude, o fio marrom e fecho com o nude. Dou uma ajustadinha. Agora, o próximo eu vou fazer ele nude. Então, passo pelo ponto, busco o fio nude, mas vou fechar com o marrom. Vou trocar para fechar com o marrom, porque é só um pontinho nude. E vai ficando assim. Parece complicado, mas não é. É só até pegar o jeito. Então, toda essa volta eu vou fazer assim. Se você ficou com dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e acompanhar o processo de novo. Eu vou fazer até o final e eu retorno para fazer a próxima junto com vocês. Não se preocupem que a gente vai fazer volta por volta junto. Fiz toda a minha volta e ficou assim, um pontinho no bege e 5 pontinhos em marrom. Nessa próxima volta, eu vou fazer 3 pontinhos em marrom e 3 pontinhos no bege. E os fios é normal que fiquem bagunçados, tem que ir desenrolando ele ao longo do trabalho. Aqui é o finalzinho da carreira, ó, fiz um ponto em nude, 1, 2, 3, que é o meu último, e os dois primeiros 4, 5 marrom. Agora eu vou fazer o fechamento. Aqui tá o pontinho, aqui tá meu último pontinho, que ele fica deitadinho. Eu venho aqui em cima, ó, no próximo em cima, e eu vou levar meu fio marrom pra agulha, aqui, e passo lá pra trás. Aí, agora, eu venho nesse ponto aqui, venho no ponto que estava torcido, introduzo a agulha no ponto, dou uma esticadinha, puxo o fio marrom, já troco de agulha, fiquei com o primeiro ponto. Mas a correntinha eu vou fazer no nude, porque o próximo eu preciso fazer nude. Então, o ponto se formou no marrom, mas agora os próximos 3 pontos tem que ser em nude, então a correntinha já vai ser em nude. Vou conduzir o fio marrom, entro no próximo ponto, puxo o fio nude e faço ponto com nude. Ó, já ficou um primeiro pontinho nude. Em cima desse que já era nude, pesco o fio nude, faço um outro ponto em nude. E mais um em nude. Então, é o último em nude. Então, vou lá atrás, pesco o meu fio nude, mas agora eu vou fechar com marrom. Então, vou trocar. Fecho com marrom, porque os próximos 3 vão ser marrons. Olha como ficou. Agora, próximo ponto, vou trabalhar com marrom e vou conduzir o meu fio nude aqui em cima. Mais 3 em marrom. 2. Mais um, fechando com o bege. 1, mas aqui eu troco e fecho com o bege. Porque os próximos 3 vão ser na cor bege. Então, um bege. Dois.
mais um fechando com marrom. 3, mas fecho com marrom, porque o próximo vai ser marrom. Agora, são 3 marrons. Então, vou lá, busco o fio marrom. Eu sempre tô conduzindo o fio que eu não estou usando junto, ó. Fecho, e o fio tá aqui. E tá ficando desse jeito, ó. Já tá formando o desenho. Vou fazer até o final, eu retorno na próxima junto com vocês. Tô chegando no final da minha carreira e esse meu último pontinho, ele foi em marrom, mas eu já iniciei o fechamento no bege. Então, já puxei o meu fio bege, então vem em cima do torcidinho e eu fecho com o bege. Levo lá pra trás. Em cima do ponto torcido, ó, no ponto torcido, eu passo a minha agulha pelo meio, ajeito a corda, ajeito o fio para não ficar sobrando muito e trago para frente o meu ponto. Troco de agulha, faço uma correntinha e formou o meu primeiro ponto, ó. Formou o meu primeiro ponto na cor nude, na cor bege. Vou conduzir o marrom e vou fazer 5 em nude, esse aqui é o primeiro. Então, venho no ponto. E agora, vou pro quinto. Entro no ponto, pesco o fio, estico a laçada, mas vou fechar com o marrom, porque o próximo é um marrom. Agora, entro no ponto, pego o marrom e fecho com um nude, porque é só um marrom. E volto a trabalhar os meus nudes, 5 nude. Então, vão ser 5 nude e um marrom. Vou fazer por toda essa volta nesse esquema. E na próxima volta, eu vou fazer só na cor nude. E eu não vou conduzir o marrom. Eu vou fazer essas 2 voltas e eu retorno para a próxima etapa. Já iniciei uma volta nova. E nessa volta, eu vou fazer ela inteira só com nude. Não vou usar o marrom. E por algumas voltas, por algumas carreiras, eu não vou utilizar o fio marrom, então eu vou cortar. Corto. E eu já vou fazer o acabamento queimando a pontinha. Vou fazer toda essa volta na cor nude e na próxima volta eu retorno pra gente integrar a cor bordô. Fiz toda a minha volta com a cor nude ou bege e agora eu vou trabalhar com essa cor e com o bordô. Bordô ou vermelho, ele é um escurão assim. Eu iniciei a volta e fiz 4 pontos na cor nude. Eu vou fazer 5 na cor nude e vou fazer um na cor bordô. E o bordô, ele vai ser bem aqui, ó, onde tem um ponto único do nude. Embaixo dessa carreira é o marrom. Então, vai ser bem aqui que eu vou fazer o pontinho. Então, esse ponto eu abro com a cor nude e fecho com o bordô pro próximo fazer bordô. Então, já vou colocar meu fio aqui. Pego o nude. E já venho com o meu fio bordô, deixo um pedacinho sobrando aqui para fazer o acabamento depois e já fecho com o bordô. Vou conduzir o fio nude, vou passar esse restinho de fio dentro do meu ponto e vou buscar um bordô.
mas fecho com o nude. E aqui eu vou apertar um pouquinho. Agora, eu vou conduzir o bordô. Conduzo o bordô e vou lá buscar o meu ponto nude. São 5 pontos nudes. Vou escondendo esse restinho de fio bordô junto com o trabalho. Faço mais um nude. Mais um nude. Quatro nudes e agora faço mais um nude e o próximo é bordô. Então, vou fazer mais um nude, mas eu vou fechar com o bordô. Então, eu troco o fio para fechar. Agora, eu vou fazer um ponto bordô. Mas vou fechar com o nude. Agora, os próximos 4 pontos são nude e fechando com nude. Próximo ponto é nude, mas já tenho que fechar com bordô, porque aqui vai ser bordô. Então, inicio em nude, mas fecho com bordô. Próximo ponto vai ser um ponto em bordô. Conduzo o fio nude aqui atrás. Como é só um, vou fechar com o nude. E vai ficando assim. Vou fazer até o final da volta. Na próxima, eu retorno para iniciar junto com vocês. Estou encerrando a volta, meu último ponto foi no vermelho. Agora, essa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos em vermelho e 3 pontos no nude. Então, eu preciso iniciar no vermelho. Pego meu pontinho lá para trás. Vou buscar ele. Dou uma ajeitadinha no fio. Trouxe ele pra frente, mas eu não vou fechar em vermelho. Eu vou fechar em nude, porque o próximo ponto vai ser em nude. E os próximos pontos, os próximos 3, eu vou fazer em nude. Então, agora são 3 pontos em vermelho, 3 pontos em nude. Então, venho no próximo. Fio nude. Fecho. Próximo. Fio nude. Fecho. Mais um ponto com fio nude, mas já vou fechar com vermelho. Então, pego o fio nude, estico e fecho com vermelho. Agora, os próximos 3 pontos vão ser vermelho. Entro no ponto, pesco o vermelho. Próximo, entro no ponto,
e pesco vermelho. O próximo vai ser o vermelho pescando com nude. Então, essa volta toda vai ser com 3 vermelhos e 3 nudes. 3 vermelhos e 3 nudes. Vou fazer a volta inteira. Quando chegar na próxima, eu volto para iniciar com vocês. Iniciei a minha próxima volta. Essa volta, eu estou fazendo um nude, 2 vermelhos, um nude aqui no meio, 2 vermelhos e recomeço. Então, em cima do nude vai se manter o nude, aqui, ó. Na carreira passada, eu fiz 3 vermelhos, agora eu vou fazer 4 vermelho, porque o centro do vermelho eu vou mudar para nude. Vou iniciar uma sequência junto com vocês. Em cima do nude, nude, fechei com vermelho, porque o próximo pontinho é em vermelho. Então, conduzo o nude e vou lá buscar o vermelho. Pesquei o vermelho, fecho com vermelho. Próximo é vermelho. Busco vermelho, mas eu fecho com nude, porque aqui no centro vai ser nude. Então, do centro é nude. Busquei o nude, mas vou fechar com vermelho, porque os próximos 2 são em vermelho. Agora, um vermelho. Conduzo o nude. O próximo vou fazer em vermelho, mas vou fechar com o nude, porque já começo outra sequência. Vou fazer até o final da minha volta e eu retorno para a próxima com vocês. Iniciei outra volta e nessa eu vou fazer 3 vermelhos e vou fazer 3 nude. Eu vou acompanhar a penúltima volta que eu fiz. Então, em cima desse vermelho, 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 nude, nude, nude. E eu vou manter essa linha em nude, então aqui sempre vai ser nude. E eu uso essa linha aqui, nude, como referência. Eu fiz um nude, o próximo eu vou fazer nude também. Porque é igual a essa carreira aqui, ó. Aqui. Então, o próximo é nude, mas já vou fechar no vermelho. Fecho no vermelho. E agora eu vou fazer 3 vermelhos. 1, 2, 3, que são esses 3 aqui dessa linha. Um, 2 e 3. Esse terceiro eu fecho no nude, porque os próximos 3 serão nude. Então, agora eu vou fazer mais 3 nudes. Fiz 3 vermelhos, 3 nudes. Agora, eu vou fazer 3 vermelhos. E vou fazer toda essa volta assim, vai formando esse desenho. Na próxima volta, eu vou fazer um vermelho e 5 nudes. Vou repetir essa volta aqui, ó. Então, vou fazer mais essas 2 voltas e depois eu retorno com vocês. Essa é 3 nudes e 3 vermelhos. A próxima, 5 nudes e 1 vermelho. Então, vou fazer essas 2 voltas e retorno. Concluí a minha volta com 3 vermelhos e 3 nudes, depois já fiz uma com 5 nudes e 1 vermelho. E agora, essa próxima volta, eu vou fazer ela inteira só com a cor nude, repetindo essa voltinha aqui. Então, agora é bem fácil só o nude. E para facilitar ainda mais, eu não vou mais precisar da cor vermelha, eu vou cortar o fio. Já tiro esse fio, porque ele tá todo enrolado. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu cortei o fio marrom. E agora eu vou trabalhar essa volta inteira somente com o fio nude, fazendo pontos baixos centrados. Vou fazer toda essa volta e eu retorno na próxima volta com vocês, porque na próxima volta retomamos
o marrom. Fiz toda a minha volta na cor nude e agora nessa volta que eu já iniciei, eu vou voltar a trabalhar com a cor marrom. E vou iniciar com o marrom bem nesse ponto central, onde ficou o nude no meio do vermelho, então é bem fácil de identificar. Um pontinho antes eu vou fazer com o nude e já fecho com o marrom. Então, já vou colocar o marrom junto. E aqui é o mesmo processo, ó, vou deixar um fiozinho aqui para esconder junto com o trabalho. E volto a trabalhar com o marrom. E nessa volta vai ser um marrom e 5 nudes. Então, nesse pontinho que ficou bem central, que tá bem destacado, ó, nessa linha que ficou bem destacada devido a esse pontinho aqui, eu vou fazer em marrom. Só que eu fecho com a cor nude, porque os próximos 5 vão ser no nude. Então, agora faço 5 em nude, conduzindo o fio marrom e escondendo aquele fiozinho. Então, fico com 2 fios marrons, um para esconder, um para conduzir, e faço 4 pontos em nude. Esse fecho com o marrom. E agora o próximo, nesse próximo, que ficou bem fácil de identificar, porque o ponto central do vermelho, da parte vermelha é o nude, eu vou fazer ele em marrom. Como é um pontinho só, eu fecho em nude. E faço os próximos pontos em nude. Então, eu vou fazer essa volta aqui, que são 4 nudes e um marrom, e a próxima volta, que são 3 nudes e 3 marrons, deixando o ponto marrom centralizado com esse ponto. Então, um ponto antes e um ponto depois, na próxima volta, né, vai ter que ser marrom. Vou fazer essas 2 voltas e depois eu retorno com vocês. Iniciei volta nova e nessa volta eu vou fazer 3 marrons e 3 nude. Até agora, vocês acompanharam praticamente carreira por carreira, e a troca de cor eu acredito que não tenha mais dificuldade. Então, essa volta e a próxima eu não vou fazer com vocês, porque é só repetições. Então, o que você vai cuidar é só para ficar alinhadinho. Essa fileirinha do nude, ela sempre tem que estar no nude. Então, se são 3 nudes, eu vou fazer um nude no meio, um nude antes, um nude depois. Aí, já parto pro marrom e você vai conseguir fazer a volta inteira completinha. Na próxima volta, eu vou fazer 5 na cor marrom e 1 na cor nude. E o nude, ele tem que ficar alinhadinho com esse nude aqui. Então, eu vou fazer mais essas 2 voltas, depois eu retorno para mostrar como está ficando o meu trabalho. Agora, eu vou pra carreira que eu faço 5 pontos em marrom e 1 ponto em nude. Fiz 4 em marrom, agora eu vou fazer o último e eu fecho em nude. E vou fazer o meu pontinho, meu único ponto em nude dessa carreira, que fica bem centralizado nessa linha que é só nude. E fecho com marrom para seguir a sequência dos 5 pontos em marrom. E assim eu vou fazer por toda essa volta. Vou fazer assim por toda a carreira. Eu gravei até a carreira que eu fiz 5 pontinhos na cor marrom e 1 pontinho na cor nude. Depois dessa volta, eu fiz 4 voltas inteiras só com marrom. E ficou assim. Não gravei as 4 voltas inteiras porque não tem necessidade, é só com fiozinho marrom, bem tranquilo de fazer. E esse foi o resultado até agora. O próximo passo é cortar o fio aqui. Eu vou cortar, vou finalizar. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa volta. Então, esse fiozinho aqui, eu vou passar por esse ponto, não o que tá deitadinho, o outro,
passo meu fio aqui e eu levo esse fio para esse último pontinho, da onde o fio saiu, ó, mas só em uma das alcinhas. Aí fica perfeitinho. Aqui é só fazer o mesmo processo com o isqueiro, queimando pro lado de dentro. E agora eu vou fazer a finalização, as carreirinhas de finalização. E eu marquei as laterais da minha mateira, eu coloquei 4 marcadores e deixei 7 pontinhos. Marquei 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesses 7 pontinhos eu vou fazer uma elevação e também vai ser aqui que eu vou colocar as argolas. E essa carreira aqui eu vou fazer em pontos baixos. Eu vou usar uma agulha mais fininha para facilitar, porque eu não vou pegar o ponto como eu estava pegando aqui no meio e também não vou pegar aqui em cima. Eu vou pegar nesse nozinho, ó, vou fazer os pontos aqui nesse nozinho, então ele vai ficar um pouquinho apertadinho. Deixo uma sobrinha aqui pro primeiro ponto. E faço uma correntinha. Vou ver como é que vai se comportar com a agulha mais grossa. É, dá pra entrar. Dá pra fazer um pouquinho mais trabalhoso, mas dá. 2 pontos. Então, eu entro no nozinho e faço ponto baixo. E aqui eu cheguei no primeiro ponto que eu marquei. Então, nesse primeiro pontinho que eu marquei, eu vou fazer um meio ponto alto. Eu laço o fio, entro no nozinho e tiro tudo junto, ó. Tiro de uma vez só. No próximo, até vou trocar a agulha agora, porque esse foi o pontinho que eu queimei e escondi o fio de acabamento. Laço meu fio e aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Mais um ponto alto. E esse meio ponto alto. Aí, ficou essa elevação. E deu esse efeito de trancinha aqui, ó. Agora, os outros pontos eu vou fazer ponto baixo, até chegar no outro lado. Eu fiz a carreira em ponto baixo, com as laterais em meio ponto alto e ponto alto. E fiz mais uma carreira toda em ponto baixo. Aqui, na parte do ponto alto, do meio ponto alto, eu fiz em ponto baixo também. E agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu tenho bem pouquinho, eu vou ter que abrir o novelo novo. Então, vou encerrar a minha carreira, que eu vou encerrar do mesmo jeito, ó. No último pontinho, eu passo meu fio para trás do trabalho e no pontinho que saiu o fio, na segunda laçada, eu volto ele para trás. E agora, no ponto que eu encerrei, eu vou fazer ponto baixíssimo. Vou entrar em cima do ponto, pego uma laçada e faço o ponto. Vou só contornar com ponto baixíssimo.
Vou fazer essa volta inteira em pontos baixíssimos. E no final, e quando eu concluir, eu retorno para fazer os acabamentos, a finalização e colocar as alças. Concluí a minha carreira, fiz o acabamento e eu fiz da mesma forma que todos os outros acabamentos. Para não ficar muito extenso esse vídeo, que já tá extenso, eu fiz esse mesmo acabamento para base. E agora é só ajeitar ela, porque ela tá bem amassadinha, eu vou dar uma ajeitadinha. Eu já coloquei um lado da alça e eu achei que ficou bem bonito desse jeito, ó. Eu coloquei em alguns pontinhos dessa carreirinha aqui de relevo, mas pode ser colocado entre os pontos altos. Eu deixei 3 pontinhos centrais e coloquei, ó, em volta dele. Aí eu fiz com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina, para não esticar muito o meu trabalho. E colocando desse jeito, você pode aproveitar essa mesma alça para outros trabalhos. Então, quando você não for usar a mateira, pode usar a alça para uma bolsa, enfim. E aqui, ó, engatei o meu mosquetão e coloquei uma etiqueta que faz toda a diferença. E eu achei o resultado incrível, eu amei o resultado. E ela ficou com 19 centímetros de altura. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Colabora com o meu canal deixando um like se você gostou. Seu like, além de me motivar, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas e isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com pessoas que também gostam dessa arte do crochê. E se você não for inscrito, se inscreva no canal para me acompanhar em todos os vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.